Está o nosso colaborador antigo, já, né, Silvio? Isso. José Silva, que vai transcorrer o tema. Não tem Parasitose mental. parasitose mental. Excelente tema. Obrigado, Silvio. Boa noite a todos e a todas. Vamos rogar mais uma vez a Deus, a Jesus, e aos Espíritos benfeitores desta casa que nos abençoem e nos inspirem nessa noite de libertação das nossas almas. A proposta da nossa conversa fraterna é justamente falarmos sobre parasitose mental. É uma mensagem, parte da mensagem do livro Instruções Psicofônicas, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, quando Francisco de Menezes Dias da Cruz, médico, coloca esse título e aí ele começa a descrever a mensagem na qual a gente vai estar fazendo esse comentário na noite de hoje. Então, o que ele cita como parasitose espiritual? Então ele diz que é pelo pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca em si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capaz de conduzi-lo à escabiose, à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose, a tumores benignos ou malignos, de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral, através do seu próprio pensamento desgovernado. Então vejamos aqui, já nessa parte inicial, quantas coisas que às vezes a gente nem se dá por conta que está acontecendo conosco. Haja vista até porque o que a gente pensa durante o dia, ou que fica muitas vezes naquele repensando também quantas questões da ordem, que às vezes não nos leva a caminho nenhum, não é verdade? Será que a gente já parou para pensar que isso está nos fazendo mal? Ou então o que ele diz aqui, que pode nos conduzir a essa série de patologias aqui e muito mais, quando o nosso pensamento está desgovernado. E aí ele segue ainda, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam psicoses de angústia, e ódio, vaidade e orgulho, usura e desânimo, e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que favorecem a derrocada ou a morte. Toda forma de vampirismo, e aqui ele coloca essa condição, está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada a sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Então, o que ele está falando aqui? Esse vampirismo está tratando das obsessões daqueles espíritos, que se sintonizam com os nossos pensamentos, porque a nossa mente é como um roteador. A gente está pensando e há certamente no nosso entorno aqueles espíritos que estão na mesma faixa vibratória. E aqui nesse vampirismo ainda vai mais longe, é dentro daqueles vícios que possamos ter, carregar conosco,
e eles se aproveitam de nós para sorver, sentir a sensação daquelas energias deletéricas, né, prejudiciais, para saciarem os seus desejos, porque eles estão no plano espiritual, eles não podem sorver. Então a gente se torna um verdadeiro caneco vivo, né, de qualquer vício da ordem, né? É isso que está falando aqui. E são esses processos obsessivos mais profundos, que às vezes a gente não se dá conta, né? Induzidos. Se a gente soubesse o quão grande é o envolvimento, diríamos do ponto de vista espiritual, dessa aproximação diante dos nossos desejos, e muitas vezes não são tão satisfatórios assim quanto a gente possa imaginar. E certamente aí esses espíritos sugam essa energia fluídica, né, para saciarem os seus desejos. E aí há essa enxertia do ponto de vista espiritual, que diz aqui: usamos desse modo na garantia da nossa higiene mental e psíquica os antissépticos do Evangelho. Não vamos longe, a nossa sociedade, cerca de 1 bilhão de criaturas hoje, segundo as estatísticas, né, estão, como se diz, um pouco fora da casinha. Dificilmente, né? Com uma varia aqui, acolá e tantas outras da ordem. Então, quer dizer, esse antisséptico é o Evangelho, essas lições advindas da espiritualidade, né? Então nos diz ainda: bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura, significativo sustentáculo de nossa saúde espiritual. É aquilo que temos por lema na doutrina dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Como é que entendia Jesus caridade, lá no Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos, indistintamente. Indulgência para com as imperfeições do próximo. E perdão das ofensas. Esse é o sentido de caridade, né? Então, fora as outras ações que a gente possa estar fazendo, né? Como diz aqui: bondade para com todos, vou repetir. Trabalho incansável no bem. Otimismo operante. Dever irrepreensivelmente cumprido. Sinceridade. Boa vontade. Esquecimento integral das ofensas recebidas. E fraternidade simples e pura, significativo sustentáculo de nossa saúde espiritual. E aqui, quando se fala em sinceridade, a gente poderia colocar também a sinceridade do ponto de vista emocional. A gente às vezes tem muita dificuldade até de se relacionar com as outras pessoas, né? Porque a gente fala algo ou faz algo e quer que a outra criatura entenda. Ou se alguém se dirige a nós, até um amigo, até um ente, companheiro, companheira que conviva conosco, porque a gente na verdade não se conhece, não é verdade? Ou vocês não se surpreendem consigo mesmo às vezes? Gente, até porque uma grande maioria de nós somos espíritos que ainda somos da terceira ordem, muito mais ligado aos instintos, à materialidade, do que propriamente a espiritualização. Então é nesse sentido que
o espírito de Dias da Cruz, que foi médico homeopata, e que transmite essa mensagem através do Chico, né? Que a gente está trazendo da noite de hoje aqui do livro Instruções Psicofônicas, na lição 34, na página 159. Podem procurar lá que ainda tem mais coisas lá para ser descritas, mas para que a gente possa entender e, ao mesmo tempo, fazer essa vigilância necessária naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está sentindo. E ainda diz mais na outra obra, Pensamento e Vida, do Espírito de Emmanuel, que o nosso pensamento é uma força neutra. Ela não tem tendência nem para o bem ou para o mal. Agora que as nossas disposições íntimas, aquilo que a gente carrega no nosso coração intimamente, é que vai dar o tom, que poderá ser bom ou ruim. Só a gente sabe aquilo que carrega no nosso coração, né? E que às vezes o ímpeto do passado e tantas outras questões ainda não resolvidas, por que a gente deve ser indulgente com a outra criatura? Porque às vezes a outra está naquele estágio de evolução. E a gente quer que todo mundo compreenda, nos entenda, até porque somos criaturas completamente, embora seres humanos, diferentes, de diferentes níveis de compreensão, de aprendizado. Então a gente encontra dificuldades aí, né? De se relacionar e a gente ser honesto do ponto de vista emocional, às vezes até com os amigos da gente, né? Tem coisas que a gente não gosta, agora porque amigo vai fazer tudo que, né? Então a gente tem que parar lá, olha, fulano, eu não gostei de tal coisa. Quer dizer, no mínimo a outra pessoa vai, né? E nas nossas relações também deveria ser assim. São os limites, né? Fazer o outro aquilo que nós gostaríamos de receber. É bem claro o limite do ponto de vista das nossas relações para que a gente tenha essa proteção, tenha paz do ponto de vista íntimo. Mas ainda a gente sabe que o nosso egoísmo é muito grande. A saciedade dos nossos desejos, da nossa vontade. A gente não quer saber o que vai acontecer com o outro ou com a outra, né? E aí a gente acaba causando prejuízos e cria essas enxertias e tantas outras questões da ordem nas nossas relações, né? Então vejamos. E ainda tem o preceito de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, a referência dessa caminhada que nós estamos nos nossos grupos, na nossa família, com os amigos, enfim, com as relações que a gente está estabelecendo, nós estamos aprendendo a amar. Né? Todos nós somos aprendizes, até que a gente ame incondicionalmente quando passar para espíritos mais elevados, né? Porque às vezes a gente ama, mas se a outra criatura, o outro também não fizer como a gente gosta, já não tá bom. Né? Mas enfim, estamos aprendendo a amar, mas aí quase que uma marionete, a outra criatura, né? Porque se vai fazer só aquilo que eu tenho entendimento, ela tem outra compreensão, ela tem um outro vínculo. E a gente não se dá conta disso, né? Então, às vezes, a gente tem que conversar, ser honesto, do ponto de vista emocional. Claro que, às vezes, esquenta os ânimos, tem hora para a gente poder falar também essas questões, né? Então, caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo. Então, vejamos aqui, né? Para que a gente possa ter esse entendimento. Vou passar aqui mais um pouquinho. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinamos nossas almas contra as flagelações externas ou internas do parasita mental. Então, quando a gente se alinhar, também nós estamos em busca de Jesus. Vamos a caminho para que o Cristo, porque se nós, nos diz o Espírito de Emmanuel, se Jesus estivesse no nosso coração, a gente não tinha ressentimento. E tantas coisas, às vezes, que a gente se magoa e fica, né, choroso. Acontece, até mesmo com a gente que já tem vivência do ponto de vista espírita.
estamos aqui justamente para que a gente possa aprimorar o nosso entendimento, a nossa compreensão, ainda de criaturas imperfeitas, erra, acerta e assim sucessivamente, né? Então, se a gente se alinhar, porque Jesus passou por todas as situações, né? É nosso guia, é nosso modelo. Então, na noite de hoje, essa mensagem ainda tenho aqui, e aqui ainda tem outra, quando fala a respeito da parasitose, tem uma música, que é de Dorival Caymmi, me perdoem as Gabrielas, que é aquela síndrome da Gabriela, né? O que é isso? É a rigidez mental, a gente tem uma série de dificuldades, né? Para mudança, para aceitar o novo. Então nos dizia essa música o seguinte: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim. Vou ser sempre assim, Gabriela. Isso é de um outro tempo, talvez as pessoas tenham um pouco mais de idade, tenham conhecimento dessa música. E a gente, às vezes eu me deparo comigo mesmo pensando, né? Tem tantas coisas que a gente fica com uma dificuldade assim de aceitar. Até a gente tem uma amígdala no cérebro que recebe os registros, né, daquilo que a gente aprende. E se nos acostumamos dentro dos padrões, a gente tem uma dificuldade de fazer mudanças, né? Que nem é espiritual essas questões. E aí a gente tem que se desafiar até o próprio corpo, né? Que começa essa rigidez lá com a lateralidade, com enfim, com o nosso caminhar, ou escreve com a mão direita ou com a mão esquerda, e assim a gente vai entrando nesses padrões de dificuldade. Isso a ciência prova essas questões aí que a gente está falando, independente, agora abrindo aqui, para a gente poder estar entendendo como é que funciona essa amígdala no cérebro próximo ao hipocampo, que recebe as informações daquilo que a gente recebe externamente ou internamente, de questões, e vai esses registros fazendo sinapses no nosso cérebro, por aqueles caminhos já percorridos. E a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar. E tem outros, às vezes, que a gente, pelos padrões, pela cultura, tantas coisas que a gente, mas eu aprendi assim, eu vou continuar desse jeito. Então a gente precisa ter essa abertura de compreensão, de entendimento, justamente para receber o novo e a gente se desafiar a aceitar uma boa palestra, uma leitura, uma boa conversa e tantas outras coisas. E fora a sintonia, às vezes, que a gente cria nessas redes sociais, nessas notícias, né? Que às vezes são malsãs e a gente já, quando vê, já está induzido dentro de um processo de juízo e tantas outras coisas, porque tem as instâncias competentes, né, para fazer isso. Mas a gente coloca, às vezes, aquilo que ainda permeia dentro do nosso mundo íntimo. Então, que a gente possa ser gradativamente vigilante, né, com esses pensamentos, com esses sentimentos, né, muitas vezes nocivo para a nossa própria saúde, através do cortisol, da produção do cortisol e tantas outras coisas que acabam nos criando uma série de patologias, né, gente? Enfim, e aqui ainda, se fora desse contexto aqui que a gente falou ali, nos dias da cruz, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma e edifica, destrói e constrói. Nele é o influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Dias da cruz. O amor é veículo para que tudo se estabilize. Então, que a gente tenha essa presença de que o nosso pensamento, embora neutro, dentro das disposições daquilo que sai do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? E aí, através do Evangelho, da leitura, da compreensão e do desejo nosso de transformação, certamente é dentro de um processo gradativo. A gente vai se equivocar várias vezes. A gente ter compaixão conosco porque somos criaturas imperfeitas ainda. Sem essa questão de culpa, a gente tem que assumir a nossa parte, não é verdade? Às vezes a gente exagera. Sinto muito,
Quer dizer, a gente também tem parte naquela outra situação, porque a gente às vezes só quer receber o perdão, né? Mas na hora a gente explodiu e tantas outras coisas do gênero dentro das relações. Mas aqui especificamente fala dessa coisa que às vezes a gente fica maquinando no nosso cérebro negativamente, e quando não sofremos influências ou da vida presente, ou quem sabe de ligações passadas, de vivências transatas, que os espíritos se aproximam de nós, muitas vezes, às vezes até gostariam de estar livres de nós. Mas por a gente não abrir mão dessa postura que a gente tem de rigidez, eles ainda permanecem, né, junto conosco. Se a gente muitas vezes, como a gente sabe, praticando bem, às vezes quando vem qualquer processo, a gente está produzindo positivamente, no bem, com sinceridade do nosso coração, não pelo interesse. Quer dizer, é abrandada aquela situação nossa, né? Aquilo que a gente poderia ter passado por aquela situação, que nós estamos praticando bem, positivamente. Isso não precisa criar uma obra de caridade, qualquer coisa positiva, um sorriso, um bom dia, e tantas coisas que a gente pode fazer, um estímulo positivo na vida das outras pessoas. As coisas mais simples é onde a gente encontra, né, a positividade, a sinceridade, dar um copo d'água para uma pessoa, elevando o pensamento, que vai uma energia positiva, né? É a sinceridade e honestidade emocional nossa também com Deus e com as nossas ações, né? Então é isso que o Criador vê da nossa parte, né? Sem interesse do ponto de vista pessoal de cada um de nós, né? A prática do bem não é, porque amanhã eu vou lá para o nosso lar, eu vou para tal lugar, não. Será que dá para a gente entender tudo isso? Que aos poucos a gente vai se polindo e enxergando também essa sombra que ainda carregamos conosco, num passado multissecular, porque não somos espíritos da primeira viagem, essa não é a nossa primeira e nem será a nossa última encarnação. Somos espíritos milenares e aí a gente está remando contrário à correnteza, né, com as nossas ações, com as nossas vivências, né, até porque o mundo nos oferece uma série de coisas que muitas vezes nos deixa presos ainda a esse terra-terra, a essas questões todas, né, de interesse imediatista. Daqui para a espiritualidade nós levaremos aquelas coisas positivas e também essa transformação interior que cada um de nós possa estar fazendo, né? Então é com esse objetivo também saber desses espíritos que muitas vezes se aproximam de nós e dentro das viciações das mais diversas ordens, eles sugam essa energia, nos influenciam negativamente, né? Então se a gente puder ir trocando essa sintonia conosco mesmo, com ninguém mais, o nosso roteador certamente vai ficar um outro dial, buscando uma frequência melhor. Mas para isso é a oração de cada um, ao deitar, ao levantar, o agradecimento, a gratidão. É muito importante na vida da gente, até mesmo aquilo que, do ponto de vista do nosso grado, a gente gostaria que fosse assim, mas sai diferente. Mas está tudo certo, né, na vida da gente. Então, seria essa a mensagem da noite de hoje, não sei se ficou claro, e aí a gente pode também receber, porque hoje já se faz uma cirurgia lá no Japão, né, com essa tecnologia, a gente pode ser enxertado até com um chip, alguma coisa do ponto de vista espiritual, dentro desse processo obsessivo, e às vezes a auto-obsessão, a gente está auto-obsediado que os espíritos olham para nós, até tem medo da gente, né, de se aproximar de nós, não precisa nem quererem obsediar, porque a gente está tão enclausurado, em si mesmado, em si, com tantas questões da ordem que já passou o tempo e a gente não consegue se desvincular de tudo isso, não precisa, é um processo de auto-obsessão. Também são processos, né, que nos levam à derrocada por um determinado período, depois a gente tem que se restabelecer porque todos nós estamos diante de uma lei de progresso, de evolução, mas dia menos dia nós deveremos tomar o caminho para frente, caminhando para o alto, caminhando para a luz, para a nossa felicidade, caminhando para Deus. Somos espíritos, cidadãos do universo. Estamos aqui hoje, mas amanhã
estaríamos no plano espiritual, nas mais diversas regiões, assim como essas questões que acontecem conosco, que às vezes nos deixam presos a esse terra-terra e esses processos, né, de simbiose, sugando as nossas energias. Então, muito cuidado, esse que é o desejo, e a mensagem nos traz essa alerta para todos nós, independente do tempo e daquilo que... Então, a gente pode fazer esse balanço em cada um de nós. Então, gostaria de desejar que a paz do Mestre permaneça com todos nós, que essas lições calem fundo no nosso coração. A gente precisa ouvir várias vezes, até que a gente resolva, porque ninguém muda ninguém. Quando a gente resolve, poxa, eu não quero mais isso para mim, está me fazendo mal. Então a gente deixa aquilo ali, busca amparo da espiritualidade superior, eles estão aí, esperando que a gente faça essa conexão positiva. Gente? Então, muito obrigado pela oportunidade da noite de hoje. Então, mais uma vez, vamos aproveitar, sentar confortavelmente e num pensamento uníssono, vamos rogar a Jesus, aos benfeitores amigos, aos nossos anjos guardiões, a todos esses espíritos veneráveis, aos benfeitores dessa casa que, nesse momento, esses eflúvios advindos da espiritualidade possam penetrar as nossas almas e, ao mesmo tempo, pela nossa vontade, pelo nosso desejo sincero, que possamos estar fazendo uma extensão pela nossa tela mental a todos aqueles e aquelas que por uma razão ou outra estejam ligados aos nossos corações. Que cada um aqui presente possa levar esses eflúvios nosso muito obrigado, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecer ao senhor, então.